Olá! Hoje nós vamos fazer um macacão infantil. É para uma criança e nós vamos fazê-lo em linha, todo listado e inteiriço. Coloquei uma perninha, 66 pontos, fiz a barrinha de 14, marcação mais 14, fechei a barrinha, fiz 2 carreiras em regulagem alta, porque nós precisamos que a linha ceda um pouco para fazer esses aumentos internos. Eu aumentei 10 agulhas, 5 de cada lado, internas. Agora nós pegamos as alcinhas dos pontos lateral à agulha vaga, para não ficar nenhum buraquinho ali. Esses 5 aumentos garantem um pouquinho mais de ponto na hora que eu estou tecendo o trabalho, porque a perna é curta e precisamos de uma quantia suficiente para quadril, né? E o aumento lateral não é o suficiente para isso. Então, aumentei 10 agulhas. Além dessas agulhas que foram aumentadas, nós vamos chamar para trabalho, aumentando na lateral, um ponto a cada 4 carreiras. Eu estou trabalhando com 4 cores: marrom, laranja, verde e bege. "60 carreiras é hora de começarmos o gancho. Eu já tenho uma parte pronta. E nós vamos, no lado da frente, remalhar 4 pontos. No lado das costas, 7 pontos. O gancho das costas sempre é maior. E como nós não vamos poder dar aquela elevação no gancho, com aumentos, precisamos ter esse remalhado de 7 pontos. Eu remalhei aqui sem fio. Se quiser fazer com fio, também não tem problema nenhum. Desmarco minhas carreiras, zero o marcador. Além do remalhado, fazemos diminuições de um ponto de cada lado. Terminei de fazer as diminuições do gancho das costas, pego a outra parte que foi feita, acho a alcinha, coincidindo o gancho das costas com o gancho das costas, e vou colocando as alcinhas. A cada 2 carreiras, quando o carro estiver aqui à minha direita, eu vou pondo a alcinha . Eu vou pondo a alcinha, costurando assim um lado com o outro. Eu coloquei aqui uma marcação, que é nessa carreira aqui, que nós vamos ter que começar um aumento na parte da frente para o acabamento. Eu deixo uma agulha vaga e chamo 5 agulhas para trabalho. Esse acabamento vai ser virado na parte da frente. Então, ele vai servir de acabamento ali. Pode ser colocado zíper, como vai ser o caso, ou botão. Eu vou fazendo agora esse apanhe de laçadas aqui,
até chegar em 130 carreiras. Estamos em 16 agora. Quando chegar em 130 carreiras, é a hora da cava. Vou fazendo listas. Ela não precisa necessariamente ser a mesma lista que foi feito aqui, fazer do outro lado. Esse modelo aqui, ele é desconectado. E é essa a graça do macacãozinho. Aí me pergunto, mas não poderia costurar depois, ao invés de apanhar aqui as laçadinhas? Pode. Pode fazer duas partes em separado e costurar depois. Só que eu quero fazê-la junto, mostrar que também é possível a peça sair da máquina com a parte das costas costurada, certo? Então, eu vou apanhando as laçadas e fazendo listas e fazendo o apanho lateral das laçadas para costurar. Deixa eu fazer uma lista verde. Todos esses fios que são de listas vão ser acabados depois. E o nosso trabalho de junção de uma parte com outra equivale a uma costura, certo? Eu vou fazendo assim essa junção até chegarmos em 130 carreiras. Na hora da cava, deixo metade em suspenso, a outra metade nós vamos trabalhar. Remalho 3 agulhas e vamos tecendo até 22 carreiras para fazer o decote na parte da frente. Essa minha linha marrom não quis trabalhar aqui. Sigo fazendo o listado até 22 carreiras. Na cava, eu não vou fazer diminuições. Eu apenas fiz as 3 agulhas de remalhado. Vinte e duas carreiras, começamos o decote. Eu tenho que deixar 22 agulhas para ombro. Então, essas 22 são consideradas agulhas para ombro. Eu tenho que deixar mais 7, deixa eu ver. Cinco. Eu tenho que deixar mais 5 agulhas para o arredondado do decote. Então, o restante eu remalho. São 2, 4, 6 agulhas no corpo, essas 5 do acabamento e mais aquela do vago.
Aí, no decote, eu vou fazer diminuições, eu não vou deixar em suspenso, eu vou fazer diminuições já. Eu vou diminuir 5 vezes, um ponto, mas não na primeira agulha. Eu faço com o transportador de 3, uma agulha para dentro. Até chegarem às 22 agulhas. Agora, eu sigo reto, fazendo 60 carreiras, total de 60 carreiras, até o ombro. Sessenta carreiras, faço o ombro. E tiro. No lado das costas, faço o remalhado de 3 pontos de novo, que é o tanto da cava, e depois sigo fazendo a junção no lado da costura e até 60 carreiras para fazermos o ombro também aqui. Tiro o carro do suspenso e vou fazendo a continuação do trabalho. Chegando em 60 carreiras, fazemos o ombro aqui também, na parte... Opa! Esqueci de deixar em suspenso. Fazemos o ombro aqui também na parte das costas. E não esquecer de fazer a junção, né? E tiro com remalhado todos os pontos. Na parte da frente, nós fizemos um aumento de 5 agulhas e deixamos uma agulha vaga. Essa agulha vaga, eu vou fazer pelo lado direito uma marcação, usando o meu remalhador. Quem não gosta muito do remalhador, vai com a agulha de crochê, que é a mesma função. Eu uso o remalhador fazendo um ponto baixíssimo, se fosse para considerar em crochê. Eu pego uma laçada, uma dessas carreiras, uma carreira de cada vez, e enlaço no remalhador e puxo. É um ponto baixo, baixíssimo,
feito em remalhador. Assim ele vai me dar uma saliência para eu virar o acabamento e ele ficar marcado, bem marcado. Aí me pergunto, mas não posso fazer com o remalhador só enlaçando cada carreira? Aqui nós deixamos ela vaga. Se eu fizer na própria carreira, ela vai ficar repuxando. Se fossem 2 pontos, seria bom, não ficaria repuxado. Mas eu deixei apenas um vago. Mas tenta ver como é que fica o resultado. Para esse modelo eu vou fazer assim, que daí ele fica um detalhe, que na hora que vira o acabamento, esse detalhe marca bem certo a pontinha do acabamento. Certo? Eu vou fazer até em cima e já mostro o final. Depois de pronto, costurei novamente, porque eu não gostei do efeito de junção, simplesmente em função da troca de cores. Aí eu costurei novamente as 2 partes das costas, fechei as perninhas, o gancho da frente, que é aquele mini gancho, até a parte onde nós vamos virar, é um gancho. E os ombros. Os fios todos que nós temos, porque foi feito em troca de cores em distância muito grande, os fios, quando tem a possibilidade, juntar e arrematar. Agora eu estou na parte da cava. Eu estou fazendo um acabamento na parte da cava, que é o ponto baixíssimo em crochê. Fios também que nós encontramos ao longo da cava vão ser deixados por dentro, encobrindo com a cor, no caso que eu escolhi aqui, a cor marrom é a predominante, então faço um ponto baixíssimo, bem perto um do outro, que daí eu consigo arrematar os fios que ficam de troca de cor, que ficam por dentro. Eu pego, não na última agulha, eu pego entre meio um ponto e outro, fazendo um ponto baixíssimo. Como esse fio já veio lá de baixo, eu posso deixar pro lado que ele vai ser cortado sem problema. Quem tem o ponto muito folgado, é bom dar uma repuxadinha, porque senão ela fica babadando aqui na hora do acabamento. Faço isso em toda a cava. De um lado, numa cava, na outra cava, e depois que nós fizermos o acabamento frontal, também vai ser o mesmo tipo de acabamento no decote. Eu poderia colocar aqui um tubular, por exemplo, ou um tubular com enroladinho, ou um canelado, o que for, mas eu preferi fazer um arremate com crochê. Essa agulha de crochê, ela acompanha a máquina. Ela tem uma das pontinhas boa para desmanchar e tem a marca da Brother. Mas quem não tem essa agulha, pode ser uma 2,5 ou uma de acordo com a grossura, a espessura da lã da linha que você está trabalhando. Então, o ponto baixíssimo vai fazendo o acabamento e dando uma cobertura nos fiapos. Esse lado não tinha, o outro lado é que vai ter mais fiapos. Certo? Eu vou fazer nas 2 cavas e depois nós vamos pôr
o acabamento frontal. Fazer o acabamento frontal, certo? Eu dei uma passada no tecido para nós marcarmos o zíper. Ele vai ser colocado um zíper. Aqui deu 35 centímetros de zíper. Então, se for um pouquinho maior, 38, por exemplo, usaria um de 40 centímetros e encolheria a ponta. Para colocar o zíper, nós vamos usar aquela marcação que foi feita, fazendo o remalhado com o ponto baixíssimo com o remalhador, nós vamos usar para ajustar o zíper ali. Então, eu vou alfinetar, vou alinhavar duplo e depois eu vou para a máquina de costura. Mas eu não vou fazê-lo assim, eu vou fazer apenas na parte do acabamento e depois nós viramos e passamos com um pontinho por trás, nós firmamos a parte do acabamento na parte do macaquinho, do macacãozinho em si, certo? Eu começo, então, de um lado. Esse não é um zíper de abrir, é um zíper normal, que também não teria necessidade de ser de abrir, já que o macacãozinho termina aqui, ele não vai ter abertura mais para baixo. Então, eu começo no lado esquerdo, coloco a primeira parte e vou alinhavando. Zíper fechado, eu coloco um alfinete embaixo e um alfinete em cima. Se eu começar embaixo e vindo assim, ele vai formar um babado aqui. Assim, dando a sequência de um embaixo, um em cima, um no meio. Outro no meio do meio, e assim eu vou fazendo. Quando eu viro, esse detalhe que nós fizemos aqui com o remalhador, vai ficar bem na borda desse engate do zíper. Então, eu preciso alinhavar junto. 2 vezes o alinhavo já me dá uma firmeza para eu ir para a máquina de costura. Porque se eu faço só um alinhavo, na hora que eu estou fazendo, o pé da máquina dança. Então, eu vou fazer um alinhavo duplo. Faço uma carreira de alinhavo de baixo para cima, depois outra de cima para baixo. Em ponto atrás, bem pequenininho, ajustando que esse acabamentozinho fique, a borda aqui do nosso acabamento fique bem no entremeio do zíper, no dentinho do zíper, ok? Esse é um zíper comum. Se quiser um zíper melhor ou um zíper invisível, mas não teria necessidade para cá. Depois que eu fiz um lado, zíper fechado ainda, eu alinhavo pelo avesso, eu coloco os alfinetes daí pelo avesso, alinhavo e a costura total. Eu vou fazer isso e já mostro para vocês. Aqui colocando o zíper, costurando ele primeiro para um lado, depois para o outro. Aquele detalhe que nós fizemos com o crochê, fazendo com o remalhador, é justamente para fazer esse destaque aqui, onde o zíper vai ficar encaixado. Então, uma costura bem na lateral, segura o zíper e dá o acabamento que precisa para a peça. E aqui está o nosso macacãozinho finalizado. Zíper na frente, acabamento em crochê, ponto baixíssimo, tanto no decote quanto na cava. Como a cor predominante é o marrom, os acabamentos também eu fiz em marrom, mas podia ser de qualquer outra das cores que tinha. Eu prefiro sempre, quando faço o acabamento, que seja o acabamento em crochê,
que seja na cor mais escura, porque ela cobre melhor, no caso aqui das listas, ela cobre melhor as cores mais claras. Se eu optasse pelo bege, por exemplo, para ele encobrir, na hora que eu estou fazendo o acabamento das cavas, por exemplo, ele não encobre muito bem as cores mais escuras. Então, eu prefiro optar por acabar o crochê com a cor mais escura. E uma que aqui embaixo também na barra foi feito em marrom. Então, e o zíper era marrom. Ok? Para quem quer medidas, esse é um macacãozinho que deu 62 centímetros de comprimento total, da barra até o ombro. Na perna, deu 10 centímetros. Quadril, ele é reto, então, quadril e busto deu 60 centímetros no total. A criança que veste esse macacãozinho, ela tem 7 anos e meio, mas isso não quer dizer nada, porque criança, assim como adulto, a idade é um parâmetro que não dá para se ter ideia de medidas. Então, eu tiro medidas em centímetros, que daí me ajuda também na hora que eu estou tecendo, ok? Eu coloquei 66 pontos na barra e depois da barra aumentei 10 aumentos internos. Na sequência, subindo a perninha, eu fiz 60 carreiras, eu aumentei a cada 4 carreiras, para ele ter um pouco mais de largura. Remalhei 4 na frente, 7 atrás, para o gancho. E segui reto 130 carreiras até a cava. Na cava, eu remalhei 3 de cada lado, e depois eu não fiz mais diminuições. Segui na frente, fazendo até 22 carreiras e comecei o decote. O decote é redondo, médio, não seria tão profundo, porque é uma criança, e muito em cima, porque é cavado, então, decote médio. 22 carreiras, e depois segui, arredondei e segui até o ombro. Nas costas, 60 carreiras da cava até o ombro e 22 pontos de ombro. Essa eu fiz na regulagem 7. Muda a regulagem, muda a máquina, muda a linha, muda o comprimento também. As medidas são daquelas amostras que a gente costuma fazer, costuma indicar para fazer, acha-se medidas e tamanhos. Essa é só uma ideia do trabalho que foi feito. Não quer dizer que se você faça com outra linha, vai dar o mesmo comprimento. Ok? Então, esse é o nosso trabalho para hoje. Eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas sobre zíper e sobre um modelo de macacãozinho para verão, mas também poderia ser adaptado para inverno. Perna mais comprida, manguinha, poderia ser colocado atrás, na altura da cintura, um elástico, né? Para ele franzir um pouquinho mais, poderia ser mais bufante, dependendo da criança, dependendo da pessoa, e também para adulto esse modelo também serve, ajustando as medidas de acordo, ajustando os pontos de acordo com a medida, certo? Eu fiz ele colorido de forma que não seja repetitivo, não se enquadrem bem as listas, porque esse era o modelo. Eu copiei de uma menina que estava vestindo, o dela era tecido, mas ela estava vestindo um macacãozinho assim. Eu disse, não, eu vou fazer um em lã, ou em linha, porque eu achei muito bonito. Além de aproveitar restos de linha, porque esse marrom eu não tenho mais, o verde eu também não tenho mais, e o bege está no fim. Ok? Essa é uma ideia. Bom trabalho!